Olá, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amores. Vamos encerrar aqui a nossa semana de videoaulas, né? Com a nossa aula de produção de texto. E essa aula também é para os meus alunos que estão presencial e hoje, né, estão em casa, me assistindo aqui pela plataforma online. Na nossa aula de produção de texto, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o gênero textual, inclusive foi colocado na agendinha de vocês, de cada um de vocês, a tia Diana escreveu, para que vocês pudessem aí já observar qual seria o tema estudado hoje, né? Então, nosso assunto é o gênero textual diário. Bom, pessoal, esse assunto ele começa, né? Ele tem um pouquinho de explicação na página 25 do seu livrinho de produção de texto. E aí você pega o seu livrinho e acompanha junto com a tia Diana. Aqui no slide da aula, eu vou mostrar uma outra fotozinha, não é essa mesma historinha que está no seu livro, mas a explicação é a mesma, tá? Ó, o gênero textual diário. E aí, a gente vai definir aqui o que é esse gênero textual. Acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar, né, em diário. O diário, pessoal, ele é um texto de caráter pessoal, em que se registram acontecimentos do dia a dia, sobre sentimentos, desejos, emoções, opiniões, ou seja, um relato do que acontece com você nos mais diversos acontecimentos da sua vida, né? Seja na sua casa, seja na escola, seja brincando na rua, enfim. Você vai registrar os acontecimentos sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. E é comum que nesse gênero textual, que no diário, as pessoas colhem fotos ou até mesmo objetos. É isso mesmo, objetos que lembrem determinado momento. Então, assim, não sei se algum de vocês, ainda tem esse hábito de escrever, de fazer um diáriozinho, mas a gente tem aí alguns exemplos de pessoas que fazem isso, né? Inclusive, no livro de vocês tem aqui a página de um diário, né? Tem uma fotozinha no livro de vocês e eu vou trazer aqui também, aqui no slide, tá bom? Antes disso, pessoal, eu vou dizer aqui a estrutura do diário. A estrutura do diário é uma ação repetitiva. Por que que ela é repetitiva? Porque se repete todo dia, vai escrevendo, né, ali aquela página do diário. Por exemplo, hoje é sexta, aí amanhã sábado, aí você já vai registra as coisas que aconteceram sexta, amanhã você já vai registrar do sábado, e assim sucessivamente. Cada dia corresponde a um registro de situação diferente. Claro que você viveu hoje, você não vai viver amanhã igual. Então, você vai, né, relatando, né, em forma de texto, você vai escrevendo. E é identificado pela respectiva data. Então, é muito importante, por exemplo, hoje, sexta-feira, dia 13 de maio, aí você vai escrevendo. O autor do diário, gente, ele sempre se refere ao diário como um confidente. É o amigo dele, o melhor amigo dele. E sempre que vai iniciar contando alguma coisa, sempre diz o seguinte: querido diário, não é assim que inicia? Sempre inicia com essa palavrinha. Aí você vai discorrer o seu texto, você vai falar, você vai contar. Hoje na escola foi muito legal, eu aprendi sobre as plantas, a professora fez isso, isso e isso, na hora do recreio eu brinquei disso, conversei com meu amigo disso, enfim, você vai relatando aí sobre o seu dia a dia. E os registros, eles são ordenados por ordem cronológica da ocorrência, que é justamente isso. Às vezes você resgata o que houve no dia anterior para você contar o que aconteceu, o que está acontecendo ali naquele dia, né? Porque o diário é um registro do seu dia atual. Às vezes acontece, tipo, hoje eu vou registrar o que ocorreu ontem, posso esquecer, né? Ah, querido diário, ontem aconteceu isso e isso também. Eu esqueci de registrar, mas eu estou te contando hoje. Tá? E você vai escrevendo dessa forma. Bom, isso daqui é a estrutura do diário, tá, gente? Nós já fizemos o quê? Nós já trouxemos aí
a definição do diário, agora a estrutura do diário e agora a página de um diário. Não é a mesma que está no seu livrinho, mas olha só, como é que começa? Belo Horizonte, que é a cidade de onde a pessoa que escreveu colocou a data 3/3/2020 e começou o seguinte: querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância: tomar sorvete na sorveteria, na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como este. Joana Lopes. Quem escreveu essa partezinha aí, esse diário? A Joana Lopes. Qual a data? Aí você vai olhar. De qual cidade a Joana é? Aí você olha. O que é que a Joana está contando? E aí, quando você lê, é que você entende. Por que a tia Diana está falando isso? Que você vai precisar ler a páginazinha que está aqui, essa página de um diário, que está na página do seu livro 25, para você se auxiliar na hora de responder a página 26. Então, você vai ter que ler essa partezinha aqui, tá certo? Que está contando a história de um. Bom, ela é de João Pessoa, mas ela não assina o nome, né? Então, ela vai contar aí a história que está chegando ao fim do ano, as festas natalinas, e aí você lê o que essa pessoa está falando aí, para você poder responder as questões. Bom, pessoal, e aí eu vou trazer mais uma coisinha. Opa, só um pouco, só um momentinho. Os tipos de diário, né? Aqui embaixo, na página 25, embaixo dessa página do diário, tem o seguinte: além do diário pessoal, o que é um diário pessoal? Ele é um diário íntimo, só meu, destina-se apenas a mim, ao autor. Autor não é quem escreve. Lembra que a tia Diana já falou que quando a gente pega uma história de um livrinho, a gente encontra o autor e aquela pessoa que é aquela pessoa que escreveu o texto. Então, o autor somos nós, da nossa própria história, né? Quando a gente vai escrever no diário. E outra coisa, não existe muita preocupação com a questão literária, por exemplo, a linguagem. A linguagem é bem informal e você está escrevendo para você mesmo, certo? E aí você vai relatando coisas do seu dia a dia, isso é um diário pessoal. Você vai contando de forma bem espontânea, de forma bem informal, o que acontece com você, né? E você vai relatando e deixa lá guardadinho. A quem interessa ler isso? Somente você. Porque o seu diário, ele é um livro de anotações pessoal seu, somente você vai guardar. Só que, né, os diários, pessoal, tem outro tipo de diário, o diário de ficção. E isso já trata-se de uma obra literária com o formato de anotações pessoais, na qual o autor registra as suas emoções e vivências cotidianas. E aí são publicados, né? Por exemplo, aqui eu trago o exemplo de um livrinho, inclusive, bem legal, assim, algumas crianças gostam de ler, que é o Diário de um Banana. E é feito em episódios, esse livrinho, essa história. Né? Então, são diários fictícios, são obras fictícias de alguém que cria toda uma história e aí publica nessa história, e aí cria um livro. E aí, pessoal, esse tipo de coisa, esse tipo de gênero, ele serve como fonte um documento histórico. Sim. Vocês lembram que na aula de história, que nós falamos sobre os índios brasileiros, e aí a professora aqui, Diana, falou que tinha um senhor chamado Pero Vaz de Caminha, que ele foi o escrivão da expedição, e lembra que a gente falou, eu expliquei para vocês, que ele escreveu em forma de diário
tudo o que aconteceu naquela época do descobrimento do Brasil, então, ele relatou tudo o que acontecia, tudo o que aconteceu com os portugueses, quando os portugueses chegaram no Brasil, e ele escreveu essa carta ao rei de Portugal, contando como tinha sido essa experiência, digamos assim. Então, ficou guardada essa carta, esse livro que ele escreveu essa carta, e pode ser considerado como um diário, né? Foram anotações que esse homem, Pero Vaz de Caminha, fez de fundamental importância para que hoje nós possamos conhecer como é que se deu aí a chegada dos portugueses no Brasil. Então, é a mesma coisa. Um diário, digamos que a gente pegue um diário de uma pessoa bem antiga mesmo, tipo a vovó, o vovô, digamos assim, né? Que ele tenha tido esse hábito de escrever, tenha guardado esse diário. E aí a gente tem a oportunidade, pessoal, de conhecer, por exemplo, como que era a vida dele naquela época. O que é que ele brincava, quais foram as anotações que ele fez nesse diário. Né? Então, é bem importante também. Ele é considerado também como um documento histórico, tá certo? Um diário. Bom, turminha, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Eu resumi um pouco aqui esse conteúdo, que na verdade o livro de vocês traz apenas a definição e um exemplo, e citando os dois tipos de diário, que é o diário pessoal e os diários de ficção, que foi exatamente o que a tia Diana explicou, certo? Então, vocês vão realizar aí a atividadezinha 26, 27 e 28, aqui, página 26, 27 e 28, que vocês vão responder exatamente sobre esse assunto. O que é que vocês vão fazer na sexta questão, que está na página 28? Você vai fazer o seguinte, olha só. Pense em um acontecimento importante para você, que você gostaria de relatar em um diário. Escreva-o abaixo. Você vai escrever. Não esqueça de expressar o sentimento. E se quiser, você pode também desenhar algo sobre esse momento. Na sexta questão, você vai fazer isso, tá? Você vai relatar aí, descrever algum acontecimento importante da sua vida, nessa páginazinha aí, 28. Então, só essa que eu queria explicar. As demais estão relacionadas ao assunto e também aos exemplos que tem aí das páginas de um diário. Então, é isso, turminha. Que o final de semana de vocês seja de muita paz, amor e tranquilidade. Descansem, estudem, não deixem de realizar as atividades de casa, pois elas, principalmente essa parte aqui, né, de gêneros textuais, serão assunto da sua próxima avaliação, que é a avaliação de maio. Então, é de fundamental importância também a realização dessas atividades. Tudo bem, turminha? Então, super beijo, a gente se encontra na próxima semana.